Eu sou o Felipe e o vídeo de hoje vai ser um pouco polêmico, mas eu tenho recebido algumas perguntas e pedidos para falar sobre o assunto, então aí vai. O assunto de hoje é a crise de refugiados na Itália. Eu fiquei na Itália por 3 meses no ano passado, conheci cidades como Roma, Verona, Trento, Rovereto, entre outras. E eu pude ver algum desses refugiados nas ruas e falei também com moradores locais, assisti bastante jornal lá, então eu tenho alguma opinião sobre isso. Vocês devem saber também que a Itália vem recebendo um fluxo intenso de refugiados já há alguns anos, tem se intensificado aí em 2014, 2015, agora 2016 também. E essas pessoas vêm em sua maioria de países da África, eles vêm em embarcações da costa da África até as ilhas italianas, e dessas ilhas a marinha italiana resgata eles e leva eles até o continente. No continente eles são enviados para diversas cidades na Itália, então todas as cidades italianas, aí, as maiores pelo menos, têm refugiados lá. Bom, a gente aqui no Brasil fica sabendo mais notícias sobre isso pelas catástrofes que acontecem lá, porque muitos desses barcos que eles usam para atravessar até a Itália acabam naufragando e muitas pessoas morrem. Tem acontecido desastres horríveis, milhares de pessoas já morreram em função disso. Mas na verdade a Itália, a população está se dividindo um pouco quanto a isso. A maioria ainda é a favor de recebê-los, mas por outro lado é crescente o número de pessoas que é contra essa imigração. E o motivo eu vou explicar agora. A Itália tem uma lei que diz que pessoas que estão fugindo de países em guerra podem permanecer lá na Itália, vir a morar e trabalhar, etc., até mesmo levar seus parentes que ainda ficaram no país, e essas pessoas até podem receber a cidadania posteriormente, né? Mas muitas dessas pessoas que entraram na Itália nos últimos anos não são refugiados de guerras. Eles vêm simplesmente de países em situação de pobreza e etc. Então, teoricamente, eles são ilegais lá na Itália. E isso que está causando muita revolta em uma parte da população. Porque essas pessoas precisam ser hospedadas, alimentadas e ter diversos cuidados. Isso tudo está gerando um gasto enorme para o Estado italiano. Para vocês terem uma ideia, o próprio governo italiano divulgou dados que em 2014 entraram cerca de 170 mil pessoas pela costa italiana e dessas somente 20% entrou com pedido de asilo, que é o que permite que eles morem legalmente no país. Ou seja, os outros 80% não tinham condições de provar que vinham de um país em guerra, né? Eles não tinham nem documentos, muitos deles. Isso causa, além desse impacto financeiro nos cofres do governo, causa também um impacto social, porque essas pessoas não vão conseguir ser integradas de uma maneira correta na sociedade italiana. Eles vêm de culturas bem diferentes, têm seus costumes, o governo não dá conta de proporcionar essa integração social. Então isso acaba criando muitos problemas, sabe? Desde a da violência até desemprego e etc. Muitos problemas sociais acabam acontecendo. Se a lei diz que os refugiados podem morar lá, que assim seja, né? Agora, pessoas que não são refugiados de guerra estão indo lá também, nesse fluxo junto, e acaba sendo até a maioria. É claro que a gente tem esse sentimento de querer realmente que todo mundo viva melhor e tudo mais. Mas se a gente for pensar que a Itália é o oitavo país mais rico do mundo, então praticamente todos os outros países do mundo são mais pobres e as pessoas vivem em situação pior que os italianos. Isso quer dizer que a Itália tem que receber todos? É meio complicado, a gente realmente fica nessa divisão de pensamento, né? Porque não tem como a Itália receber todas as pessoas mais pobres do mundo, não tem como, são bilhões de pessoas, sabe? Tem que haver algum limite, em algum momento isso tem que parar. Está criando realmente um sentimento nessa parte da população de ser contra a imigração. Alguns até estão discriminando esses imigrantes e está criando uma situação bem complicada lá. Como vocês sabem, a Itália está em crise, cerca de 12% da população italiana está desempregada, então isso tudo está criando esse sentimento ruim. É claro que eu não sou a favor de nenhum tipo de violência contra essas pessoas, nem de discriminação, isso é óbvio, mas é compreensível também essas pessoas que estão indo contra esse fluxo imigratório. O governo italiano alega que não tem condição de fazer a deportação de tanta gente assim, que não fez o pedido de asilo. Então eles acabam ficando lá. Mas só que eles não podem trabalhar ainda porque eles não fizeram nem o pedido de asilo. O próprio pedido de asilo é um processo demorado, porque vocês sabem que a Itália gosta de uma burocracia. E como já não há mais abrigos para eles estão sendo alocados em hotéis, escolas, igrejas. Praticamente já não há mais onde receber essas pessoas. Existe uma teoria que diz que o governo está recebendo esse fluxo de imigrantes para compensar a baixa natalidade. Os casais, em sua maioria, têm um filho, então a população vai acabar diminuindo, vai envelhecer, não há como sustentar o sistema de previdência
e além disso as empresas não podem crescer por falta de mão de obra, etc. Então os governos europeus estariam aí fazendo vista grossa pelas leis de imigração para poder suprir essa falta de mão de obra. Então eu acho que está chegando a hora da sociedade italiana realmente pensar até onde vai chegar essa situação. Tem que ter um controle maior, pelo menos verificação de documentos, porque terroristas acabam entrando no meio disso, é uma situação complicada. Bom, minha opinião é essa. Eu queria saber também a opinião de vocês, deixem aí nos comentários. E volto a dizer, se você vai migrar para a Europa, vá legalmente, faça o processo certinho, de preferência estude também, aprenda o idioma, aprenda a cultura e tente se integrar, certo, pessoal? Então, até a próxima.